Eu quero começar falando para vocês que, para quem não me conhece, meu nome é Mariana, eu me formei em Nutrição e Ayurveda quase que no mesmo ano, isso há 15 anos atrás. De lá para cá, eu atendo bastante pessoas com qualquer tipo de patologia, pessoas que querem emagrecer, pessoas que querem fazer desintoxicações, pessoas que querem fazer limpezas, pessoas que querem participar dos meus grupos, porque eu formo grupos no WhatsApp para auxiliar as pessoas. Então, todo tipo de pessoas eu atendo, mas eu não atendo com uma linha ou outra, tá? Apesar de que hoje em dia, essa linha que eu venho trabalhando faz tempo é uma linha que vem se adequando a muitos clientes. A maioria dos clientes que eu estou atendendo agora, mas é lógico que cada pessoa tem a sua necessidade, né? Se uma pessoa chegar e falar assim, Mari, olha, eu tenho um casamento daqui a 15 dias, eu tenho que emagrecer. Isso daqui não vai funcionar, isso daqui sim vai te emagrecer, mas isso daqui não vai funcionar, porque isso daqui é uma coisa de longo prazo, tal. Então a gente precisa fazer alguma coisa mais direcionada. Uma desintoxicação, né? Me participou aí dos meus grupos também. E a gente pode, lógico, sempre pensar na alimentação como uma grande aliada nossa. A gente nunca pode pensar a dieta, a alimentação como uma coisa chata, né? A gente tem que pensar em alguma coisa que seja saudável e seja prazerosa, porque toda vez que a gente fala assim, vou fazer dieta, comer salada, comer alface, na verdade? E não é bem assim que funciona. A gente pode ter prazer e o meu trabalho é todo para que o cliente tenha prazer na hora de se alimentar, né? E eu estimulo isso nos meus atendimentos individuais, nos meus atendimentos de grupo, e é por isso que eu desenvolvo tanta receita, que é para ir testando, né? E é engraçado isso, porque eu desenvolvo as receitas porque eu acredito que você cozinhando para você mesmo é a grande cura, é a sua grande farmácia. Você pode, lógico, pedir para qualquer pessoa fazer isso para você. Você pode fazer isso, mas não vai ter a sua intenção, a sua energia, o seu tempo dedicado a você mesmo. Então, o processo de cura pode acontecer, lógico que pode acontecer, porque tudo é possível, mas pode acontecer talvez até de uma forma mais lenta do que você espera. Que eu falo sempre para as pessoas, o segredo e a farmácia de tudo está em você cozinhar o seu próprio alimento, um alimento bom, um alimento de qualidade. Então, tudo que eu vou falar para vocês é a respeito disso. Tudo que gira esse eu vou cozinhar, eu vou me propor a fazer a minha própria comida. E as pessoas me perguntam, Mari, olha, tomate faz bem, ovo faz bem, batata faz bem, enfim. Eu falo, bom, depende. Depende da qualidade, depende de quem está cozinhando para você, depende da intenção que você coloca ao cozinhar, depende da energia que você coloca. Na verdade, a gente pode estar comendo a comida mais saudável que seja, num restaurante melhor, sabe aquele restaurante top, super saudável, vegano, melhor de São Paulo. Mas se você não tiver a sua própria energia ali e se no restaurante tiver alguma vibração que vai contra a vibração do teu corpo, sim, você vai passar mal, né? Faz 15 dias a gente foi num restaurante super caro e eu passei mal depois, mal. E eu, de fato, eu não acredito que foi a comida contaminada. Pode ser uma contaminação, excesso de bactéria, enfim. Mas porque eu já trabalhei em 10 restaurantes diferentes. 10. Entre restaurante industrial, restaurante à la carte. E eu sei a energia que tem ali, da cozinha. Que é uma energia totalmente conflituosa, carregada. Alguém já viu uma cozinha? Bom, meninas, tá bom, não vou falar dessa cozinha aqui porque é uma cozinha familiar, é diferente, tá? Mesmo assim tem pressão lá, né? Tem muita pressão. E as pessoas trabalham sobre essa pressão. Elas não trabalham com a intenção de fazer o bem. Elas trabalham com a pressão de quero trabalhar, preciso alimentar o meu filho, né? E por que não a gente parar um pouquinho do minutinho do nosso dia? Porque eu já fiz esse teste várias vezes. Falei, eu vou inventar alguma coisa com o resto da geladeira que tem aqui em casa e, ao mesmo tempo, o Luiz, meu namorado, pediu alguma coisa pelo iFood lá para casa. E eu comi mais rápido que ele. A gente tem a ideia de que comer o pronto é muito rápido, mas não é. Mas a gente tem o quê? Preguiça. A gente tem preguiça de fazer pra gente mesmo.
Mas a gente, de repente, não tem preguiça de abrir o Facebook e ficar espiando a vidinha dos outros, não é verdade? Eu tô falando da gente porque é a gente mesmo, gente. Porque eu me coloco em todas as situações que eu falar aqui pra vocês, né? Somos humanos aí, sentimos tudo também. Vontades, desejos, né, mãe? Hoje, depois do almoço, eu tava, cadê chocolate? Chocolate diet, porque em casa é só sem açúcar, né? Ai, cadê o chocolate diet dessa casa? Enfim, a gente tem os desejos também e é super compreensível. A gente precisa acolher isso. A única questão é que, se a gente busca saúde, o que não dá para rolar é preguiça. Preguiça de cozinhar. É vontade de fazer o próprio alimento, vontade de colocar a mão na massa e também fazer com que, se outras pessoas de casa comem a nossa comida, proporcionar essa mesma intenção de cura para as pessoas que estão comendo a nossa comida. Porque eu falo assim, se você tem tempo para cozinhar, e eu conheço N pessoas, eu atendo N clientes que trabalham das 7 às 10 da noite e quase todos conseguem cozinhar, inclusive homens. Quase todo mundo consegue cozinhar. Então, se você consegue cozinhar para você mesmo, já é um grande privilégio, não é verdade? Quero falar para vocês como que eu descobri essa alimentação anti-inflamatória. Eu descobri não, quem descobriu foi minha irmã, no tratamento para o câncer que ela teve. E ela estava no tratamento no hospital, no pós-químio, que quem teve algum parente ou quem já teve já sabe o que é uma pós-químio, que você tem vários efeitos colaterais, né? Diante de um medicamento tão forte para o corpo. E ela estava nesse tratamento e daí ela conheceu pessoas que tiveram acesso a um livro maravilhoso de alimentação. E deu para ela esse livro de alimentação. Na verdade, ela ganhou de uma outra amiga, mas ela ficou sabendo, ficou matutando. Daí essa outra amiga lá de longe falou, você já leu esse livro? Ela falou, me falaram desse livro. Ela falou, então eu vou te dar de presente. E deu. E foi algo que realmente transformou a vida dela, porque ela teve muitos efeitos pós-químio. E esses efeitos eles foram minimizando a partir do momento que ela foi fazendo essa alimentação anti-inflamatória. O livro chama Plant Paradox, tá? Vocês podem achar alguma versão em português, mas a que eu tenho eu não achei na época, que foi o ano passado, eu não achei em português para comprar. Agora parece que já tem algumas versões tipo de e-book online mesmo para comprar. E daí ela foi me falando dessa dieta, como ela tá fazendo e tudo mais, eu fui instigando a minha curiosidade. E o ano passado ela me deu, ela falou, não, você tem que ler, porque esse livro aqui, olha, tá mudando minha história, meu percurso, né? E ela sempre foi uma pessoa, até antes do câncer, que ela sentia muitos gases com tudo. A comia sentia gases, à tarde ela sentia gases, à noite ela sentia gases, ela acordava com gases e um estufamento gástrico muito grande. E ela falou assim, é a única dieta que eu fiz na minha vida que não dá gases. Eu zerei meus gases. Ainda porque na quimioterapia você tem uma desbiose, um desequilíbrio das bactérias intestinais, a gente vai falar isso mais pra frente, mas a gente tem uma desbiose, um desequilíbrio muito forte, o que faz dar mais gases ainda. E essa dieta simplesmente acabou com os gases dela. Ela falou, gente, como é bom! Eu não sabia o que era isso há muitos anos atrás, eu não sabia o que era sentir isso. Então eu vou te dar esse livro e pronto. Ela resolveu me dar esse livro em agosto do ano passado. Eu li, destrinchei e fiquei besta, né, Bel? Eu fiquei falando para as pessoas, gente, meu Deus, eu preciso testando nas pessoas, preciso começar a divulgar esse livro, eu preciso falar para as pessoas a respeito disso, porque o médico que escreveu o livro, ele é um médico famosésimo nos Estados Unidos, ele é um neurologista, se não me engano, ou endócrino, não tenho muita certeza, mas ele é um cirurgião famoso lá, e ele começou a testar com os próprios clientes dele essa dieta. Então ele fazia umas modulações para zerar a inflamação da pessoa e ele foi vendo que existe um certo padrão, não existe uma dieta boa para todo mundo, mas existe um certo padrão de alimentos que são piores ou melhores para algumas pessoas. Ele pegou milhares de pessoas, ele fala que é mais de 10 mil pessoas que ele atendeu. Todas essas pessoas ele foi fazendo fichas. Então ele fez como se fosse um grande artigo científico desse livro, né? E esse livro traz pra gente a amostragem dessas pessoas, né? O que é lindo, o que é mágico, que ele vai contando os casos mais importantes de pessoas que têm doenças graves que foram tratar com ele, né? Doenças que era inimaginável tratar com alimentação, por exemplo, depressão.
Ele trata a depressão com essa alimentação. Ele trata... É muito legal isso. E todas as desordens mentais, distúrbios de corpo, dores no corpo, dores articulares, problemas intestinais, enfim. Tudo isso ele vai tratando com essa alimentação, que é uma alimentação que eu achei que é muito legal, porque ele também pensa no coletivo. Ele mesmo é vegano e a alimentação ela é baseada em proteínas. Então ele teve que criar também, ele teve que buscar fontes diferentes, assim como a gente tem que fazer, a gente tem que ser criativo. Para a gente buscar mais fontes de nutrientes, no supermercado a gente não pode toda vez comprar abobrinha, cenoura, e tomate e cebola, não é verdade? Não é isso? A gente está sem criatividade, a gente não quer olhar para o lado, a gente não quer olhar para o maxixe, para a berinjela mesclada, a gente não quer olhar para as coisas estranhas, a gente só quer olhar para aquilo que a gente já compra sempre. O que isso não é muito bom para ele. Ele fala isso durante o livro. Você tem que diversificar, lógico, de acordo com a sazonalidade, de acordo com aquilo que está disponível na sua terra. Porque a sua terra provê exatamente os nutrientes que você precisa para se alimentar. Então, esse que é o legal. E daí, peguei esse livro, o que eu fiz? Eu testei em mim, a primeira coisa, né? Testei no meu corpo. Ele propõe uma dieta de inicialmente 10 dias, inicialmente. São 3 dias de desintoxicação iniciais, que são dias bem heavy metal, e depois mais 7 dias, mais ou menos, de uma dieta tipo fase 2, que é uma dieta intermediária entre alguma coisa bem liberada e alguma coisa super restrita. Eu testei no meu corpo e foi absurdo. Já no primeiro dia, as minhas fezes, eu nunca tinha visto aquilo. Sabe? Que eu falo assim, que são as fezes perfeitas, né? E a gente tem que falar disso, gente. A gente tem que falar de cocô, a gente tem que olhar para o nosso cocô, né? E eu vou falar um pouquinho de cocô também aqui, né? Porque isso é muito importante, porque isso reflete exatamente como você está por dentro, né? E já no primeiro dia eu já senti as fezes perfeitas, sem gases. Eu falei, oxente, o que é isso? Né? E eu estava cheia de dores articulares na época. As dores cessaram em 3 dias, né? É lógico que quem tem dores mais crônicas demora um tempo. Você demorou quanto tempo para cessar suas dores? 4 dias. Para melhorar as dores. Mas aí é artrose, né? A artrose, daí é outro esquema, né? Porque daí é alguma coisa mais contínua, que ela já tem mais tempo, demorou 4 dias, né? Para fazer efeito. Eu falei, gente, que mágica é essa? Mágica não, são os alimentos que estão fornecendo isso pra gente, né? O que eu fiz? Eu testei com meus pais primeiro, né? Porque eu falei, eu não vou colocar meus clientes nessa roubada aí, né? Vou testar com meus pais primeiro, e super legal, porque o meu pai teve resultados séricos, assim, absurdos, os níveis de sangue dele equilibraram, ele se sentiu melhor, tanto é que agora eu vou começar no final do mês, eu vou começar um novo grupo, ele já falou, eu nunca vi isso na vida, ele falou assim, eu tô dentro. Não é verdade? Falou ontem, eu tô dentro. Ele é daquele, assim, tipo, mega hipocondríaco e como é que chama? Aquele H2O, 1 litro por dia. Ele é desse tipo, assim, sabe? Então, para ele querer fazer, é porque ele viu um resultado absurdo no corpo dele. Realmente tem resultado, né? Uma dieta de resultado rápido. E daí eu fui testando com alguns clientes. O ano passado eu fiz um grupo de Plant Paradox, então, né, pra gente estrear com os clientes e ver qual que é o resultado. Foi incrível. Incrível mesmo, o resultado foi assim, pessoas que estavam com muitas dores de joelho, dores na coluna, problemas intestinais, gases, dores, inflamações geral, sobrepeso, enfim, todas as pessoas tiveram resultados lindos. O que eu fiz? Eu falei, legal, já tenho uma amostragem minha, da minha irmã, dos meus pais, dos meus clientes. Agora eu preciso transformar essa dieta numa dieta brasileira, né? Preciso abrasileirar essa dieta, porque é uma dieta totalmente norte-americana, porque ele é de lá, então ele está falando dos alimentos de lá e tudo certo, né? E daí, quando eu transformei para uma dieta brasileira, eu comecei a chamar de detox kitchen mesmo, ou alimentação anti-inflamatória, porque é a forma que eu achei para trazer para a nossa realidade essa dieta que ele propõe. Também entrei em alguns outros artigos científicos de médicos contemporâneos. Gente, artigos contemporâneos não são artigos desse ano. Porque um artigo demora quanto tempo fazer, Bel?
4 anos para fazer. Então, assim, para a gente, os artigos de 2015 são mega contemporâneos, né? 2016 são mega contemporâneos. E médicos que ficam atentos sempre a congressos, essas coisas, eu fui lendo e ouvindo cada médico que falava de alimentação anti-inflamatória e cada médico estava falando desse tipo de alimentação. Não estava citando esse nome, Plant Paradox, né? Porque foi um nome que ele mesmo criou, o paradoxo das plantas, porque ele corta um monte de planta, ele corta um monte de vegetal, e eu vou falar para vocês quais ele corta, tá? Mas médicos que falavam exatamente a mesma coisa. Eu falei, poxa, tá aí, né? Não temos artigos brasileiros contemporâneos sobre alimentação anti-inflamatória. Não temos. Eu pesquisei em tudo que é área, em tudo que é coisa. Mas eu vou falar aqui sobre um projeto bem bonito que mais de 80 instituições americanas estão fazendo, que é pesquisar o que tem dentro da gente e todos os bichinhos que moram dentro da gente. Não tem como falar de dieta anti-inflamatória sem falar de inflamação. O que é exatamente uma inflamação ou processo inflamatório? Quando a gente corta o braço, o que acontece? Fica vermelho, fica inchado, não é? É uma reação das nossas células a qualquer tipo de lesão ou infecção. Então, a célula vê lá, por exemplo, uma bactéria, alguma coisa nociva, ela vai lá e se protege, né, expelindo água, e automaticamente processos de proteínas no corpo faz aumentar a circulação de sangue na região. Isso para aumentar os glóbulos brancos, que são os glóbulos que vão fazer todo o processo de cicatrização, tá? Normal. Isso é o que a gente conhece, né? Cortou, opa, fica inchado. Mas o que a gente não conhece é que a gente tem inflamação em todos os lugares. A começar, todos os tipos de câncer é uma inflamação não só localizada, mas é uma inflamação generalizada, é uma inflamação no sangue. Diabetes, inflamação generalizada. Distensão abdominal, que pode ser o quê? Gases. Que mais pode ser? Inchaço, né? Inchaço, má digestão. Pode ser intestino preso, não pode? Pode ser intestino solto também, porque às vezes solta, mas fica inflamado e distende. Tudo isso que eu relatei para vocês é inflamação, né? E a gente fica ali pensando que é só o corte. Todas as doenças articulares, eu falo da artrose porque ela é típica, tá? Mas todas as doenças articulares, sim, inflamação. Qualquer disfunção intestinal, como havia dito para vocês, lembrando, todas as disfunções mais graves intestinais, tá? Síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, retocolite, colite, enfim, todas essas são inflamação. Desequilíbrio glandular, ou seja, alguma das nossas glândulas estão, opa, o que está acontecendo? Quando que a gente sabe isso? Quando a gente está muito estressado, quando a gente não consegue dormir, quando a gente está com muita sudorese, ou quando a gente está com pouca sudorese, ou quando a gente já sabe que a gente tem uma disfunção glandular mesmo, por exemplo, eu tenho ovário policístico, eu tenho nódulo na tireoide. Isso tudo são inflamações. Qualquer mucosidade na face, mucosidade no pulmão, tosse, sinusite, rinite, todas as ites, né? Rinite, celulite, inclusive celulite, é uma inflamação, tá? Então, se você for pensar, quase tudo que a gente sofre hoje é inflamação. Porque desde um pequeno sobrepeso, pode falar? Não, eu pensei que tinha alguém na foto. É verdade. E eu vi acender também. Mas não passou ninguém. Todas as coisas que a gente passa diariamente são inflamações. Então, essa dieta que eu falei para vocês, ela se adequa muito bem a quase todo mundo. Levanta a mão aqui quem não tem nada disso. Não, né? Nem eu levanto a mão. Tô aqui, ó. Né? Então, para todo mundo se adequa, sim, uma dieta anti-inflamatória, porque tudo é inflamação. A gente trata sempre com, primeira coisa que eu sempre falo para as pessoas, todo mundo eu falo isso, para, né?
Eu falo bastante para grávida isso, porque grávida fica querendo, né? Ai, não consegue engravidar, meu Deus do céu, e agora? E quanto mais tenta, quanto menos consegue, vai fazer tratamento, vai fazer FIV, não sei o que lá, e não consegue, fica aquela angústia, né? E aquela angústia promove uma inflamação tão grande no corpo, e eu vou falar disso com vocês sobre esses hormônios mesmo, que inflamam o corpo. Mas não só isso, né? Todo mundo mas eu não estou me identificando com a grávida não, mas será que a gente não fica estressado demasiado durante o nosso dia? Será que a gente não está se estressando com as coisas pequenas do nosso dia? Porque esse estresse, ele simplesmente pode estar agravando a inflamação que você já tem. Então, parar. Parar significa não só, nossa, vou parar agora de fazer todos os tratamentos que eu estou fazendo. Você que sabe, cada um que sabe do seu, né? Mas é parar de se estressar. Como que a gente faz isso, gente? Não é fácil falar, desencana aí dessa conta que tá pendente e você não tem o dinheiro. Você não fala isso pra uma pessoa. Você fala, medita, medita. Sai dessa energia aqui, ó, de preocupação, estresse, preocupação o tempo todo. Porque o momento que você sai dessa energia de preocupação, você se coloca no chão, você fala, uau, qual é o problema agora? Qual é o problema hoje? O que eu estou passando agora? Você não se identifica com o problema. E a gente só faz isso através de exercícios. Meditação, 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 meditação. Até que um dia se torne natural, né? Falar, nossa, que delícia, acordei e vou meditar. Ou antes de dormir, vou meditar, né? Então, é repetição. Para quem tem aplicativo de música, tipo Spotify, iMusic, dá para baixar esses podcasts de meditação guiada, tá? Tem de 5, tem de 10, tem de 7 minutos, de 15, 20, meia hora, enfim. Vocês podem baixar e ouvir. Para quem não tem, pode colocar no YouTube. Meditação guiada. Aí você vai escutar um podcast, ali você vai escutar e já tranquiliza. Não tem como eu falar para vocês de alimentação, inflamação, alimentação anti-inflamatória sem falar medite antes. Porque quem já fez meus programas sabe que a meditação ela está presente. Eu falo de meditação o tempo todo, eu dou exercícios de meditação o tempo todo, porque eu acho que realmente é isso que vai transformar o corpo de vocês. É a meditação. Se todo dia você olhar para aquele órgão que, eu estou com um problema no intestino. Se todo dia você fechar os olhos e imaginar seu intestino completamente saudável, todos os dias você fizer isso, imaginar que já está acontecendo isso. Não é assim, eu vou o ano que vem. Não, agora está saudável, está funcionando, está legal, estou sentindo bem, eu não estou sentindo dores, estou plena. O meu intestino está funcionando super bem. Se todos os dias você fizer isso, você vai transformar essa vibração. Você vai transformar o teu corpo. E o que eu falo, a meditação, a imaginação, né, a visualização, ela é transformadora. O que vocês quiserem transformar no corpo de vocês, vocês podem fazer isso com a meditação, né? E tinha um amigo nosso que ele tomava Coca-Cola imaginando que ele estava tomando água. Gente, é sério. Ele era o cara mais hidratado possível, porque ele estava pleno ali, entendeu? Ele está mudando as condições que ele imagina para o corpo dele. Não é uma coisa que eu indico, tá? Não é uma coisa que eu saio falando, então toma Coca-Cola imaginando que é água, come McDonald's achando que é alface. Não é uma coisa que eu faço, eu não falo isso para as pessoas. Mas, a partir do momento que você come porcaria, pensando que faz mal pro seu corpo e achando que é veneno, aquilo faz mal pro corpo. Então, muda um pouquinho a condicionamento mental de vocês em relação a o que vocês imaginam que aquele alimento está proporcionando para o corpo de vocês. E coloca sempre uma intenção na hora de cozinhar e coloca uma intenção na hora de comer. Uau! Aquele alimento está nutrindo aquele órgão meu. A partir de hoje, a partir de agora, a partir dessa garfada, eu já sinto esse órgão diferente no meu corpo. Tá vendo como não tem como falar de inflamação e alimentação anti-inflamatória sem falar de coisas energéticas, porque somos isso mesmo. Rotina. Acordar cedo, dormir cedo, entrar no ritmo da natureza, entrar em contato com o que a gente estava falando hoje disso, né? A importância de entrar em contato com a natureza, de quanto que isso é transformador para a nossa mente. O que é entrar em contato com a natureza? Acordar com o sol, dormir com o sol, não usar tantos eletrônicos,
Fazer atividade física, sim, porque uma pessoa que mora na floresta, no meio da floresta, ela mexe o corpo dela, né? Nós não, a gente precisa movimentar nosso corpo, mas movimentar o nosso corpo de alguma forma, né? Imaginar que sim, a gente está no meio da floresta e que a gente não precisa comer pré-café, pré-treino, pós-treino, café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde 1, lanche da tarde 2, jantar, ceia 1, ceia 2, ceia 3. A gente não precisa disso, gente. O pessoal da floresta não está fazendo isso, tem alguma coisa errada. Entendeu? E é por isso que eu falo, a nutrição, na faculdade foi ensinado isso pra gente. Quanto mais refeição, menos a pessoa tem fome, daí ela come menos e tudo mais. Mas qual é o sentido disso? Qual o sentido de você colocar algum alimento para dentro que você não está com vontade no momento? Não é verdade? Para mim não faz o menor sentido. Para mim faz sentido sim, você come quando você está com fome. Assim como na floresta, né? Você come, sei lá, você vai caçar, você come uma vez por dia, 2, quiçá, né? A Ayurveda fala que o indivíduo doente só pode se alimentar uma vez por dia. E pelos olhos do Ayurveda, somos todos doentes, porque estamos todos com inflamação. No máximo 2. Tá bom, vai, 3. 3 vezes, não se fala mais isso, mas chega de lanchinho. Lanche 1, lanche 2, lanche 3. A gente pode comer alguma coisa, lógico. Ah, tô com uma fome, vou comer uma fruta, vou comer uma saladinha, um intervalo, não tem problema. Isso não vai estragar a sua vida, a sua rotina. Mas o excesso é falta de identificação com a rotina da natureza. Você não está em identificação com o sol. Você não está em identificação com a natureza. Porque os animais, meu cachorrinho come 5 vezes por dia, ok. Mas se ele morasse na floresta, ele não ia comer 5 vezes por dia. Os animais não comem 5 vezes por dia. Os animais não comem o dia inteiro. Os animais se alimentam, alguns se alimentam até para muitos dias, como é o caso dos passarinhos, né? A gente fica dando comidinha para passarinho todo dia ali, um pãozinho, né, uma coisinha, mas ele não precisa comer todo dia, né? Porque o passarinho ele tem a capacidade de dobrar o peso do corpo dele para aguentar longos transportes, né? Longas migrações. E o que ele come exatamente para dobrar o peso do corpo dele? Carboidrato. E a gente precisa fazer longas migrações? Não. Só ir até o carro. Só ir até o carro e levantar o controle remoto, que eu vou fazer isso agora, por sinal. Fazer minha atividade física do dia. Então a gente não precisa disso. Então a gente não precisa dobrar o nosso peso no nosso corpo. E é isso que o carboidrato faz, né? Ele engorda para que a gente hiberne. Engorda para que a gente hiberne. Isso funcionava muito bem há milhares de anos atrás. Hoje em dia, do jeito que a gente se locomove, porque a gente não se locomove para nada, gente. Sério. E a gente está lá na academia fazendo nossa série aqui, falando, pô, já, missão cumprida, como é que as pessoas falam? Tarefa feita. Meu objetivo é não perder massa, só isso. Aí, ó, meu objetivo é não perder massa. Aqui, ó, já cumpri. Assinei aqui a ficha. Assinei. Agora eu mereço frute. E é isso, né? Além da rotina, atividade física, acordar com o sol, dormir com o sol, diminuir eletrônicos, beber muita água, entrar em contato com a natureza, a gente precisa de alimentação. A gente precisa se alimentar bem, né? E é disso que eu vou falar para vocês a partir de agora. Tudo começa no intestino. Para quem não está familiarizado, gente, dentro do nosso corpo tem essa minhoquinha aqui, tá? Não é essa daqui, isso daqui é o cérebro. Essa minhoquinha aqui de baixo, tá? Então o alimento entra, passa pelo estômago, fica um tempo lá, né? Porque nosso corpo é muito sábio, ele deixa o alimento no estômago um tempo para quebrar as proteínas, os carboidratos, a nossa boca já faz isso, parte do nosso estômago faz isso, parte do nosso intestino faz isso. A gordura, o nosso intestino faz isso, é para isso que serve a vesícula, né? Todo mundo fala, mas para que serve a vesícula? É isso, para quebrar a gordura, para que seja absorvida no corpo. Hã? E o pessoal tira a vesícula. O pessoal tira a vesícula, né? Eu já vi o pessoal tirando a vesícula por nada, apêndice por nada, e tem uma história muito linda aqui nesse livro sobre o apêndice, tá? Que a gente não deve tirar. Que ele não deve tirar, a não ser que ele inflame absurdamente.
Não, só a vesícula. O apêndice não costuma dar pedra. E o pessoal tirando a amígdala também por nada, né? Só porque, tem um probleminha, vamos tirar, né? Não serve pra nada, vesícula, falam assim. Né? Olha que coisa louca. Os médicos gostam, né? Porque eles ganham a nota do convênio para fazer aqueles cortes. Então, aqui, nessa parte daqui, olha, o alimento ele começa nessa minhoquinha aqui, que é esse rosa mais claro, tá? Que tem o tamanho dessa sala inteira aqui. Tá tudo aqui aglomerado dentro da gente, tá? E termina nessa outra minhocona aqui, que é esse rosa mais escuro, esse vermelho mais escuro. Dentro do nosso trato digestivo, ou seja, boca, estômago, que a gente costuma chamar isso de, todo esse tubo, a gente costuma chamar isso de parte externa do corpo. É externo, porque ainda não chegou para dentro da nossa célula, não foi absorvido para a nossa corrente sanguínea. Então, é um tubo externo, porque recebe tudo que é externo, assim como o pulmão, a cavidade vaginal, né? É externo, órgão externo. Nesse órgão aqui, moram mais de 100 trilhões de micro-organismos, que não são seus, meu bem. Bactérias, fungos, alguns vírus, protozoários. Vamos falar assim, 95% bactérias. Muitas bactérias, de todos os tipos. Tem as bactérias boazinhas, que te ajudam a fazer várias coisas. Te ajudam no processo metabólico, elas fazem a decomposição do alimento, elas fazem toda a parte de putrefação do alimento. Aliás, nossas fezes, 80% bactéria. A gente acha que é resíduo de alimento, né? Mas o que a gente está vendo ali são as bactérias. Em maior parte. Lógico que tem fibra no cocô, tem resíduo de alimentos, né? A gente vê, comemos milho, o milho ali, não é verdade? Mas a maior parte é o quê? Bactéria, tá? Tem muita bactéria morando dentro da gente. Tem 10 vezes mais bactéria morando dentro do intestino do que células do seu corpo. É muita bactéria. Tem bactérias também que fazem a produção de vitaminas, vitamina B12, outras vitaminas do complexo B, vitamina K. Então, as bactérias elas não são de todas ruins, muito pelo contrário. Existe uma séria ligação ali do complexo de bactérias que tem no ser humano com a evolução do ser humano. Então, os cientistas eles estão tão intrigados nesse processo de microbiota, vamos chamar todas essas bactérias, essas 100 trilhões aí, com os outros amiguinhos, fungos e vírus, vamos chamar de microbiota. Eles estão tão interessados na sua microbiota que eles já estão achando que até a microbiota é o elo perdido. Né? Porque é isso mesmo. Tem tanto indivíduo aqui construindo um corpo diferenciado que é esse o processo. Mas tem bactérias também malignas, tá? Tem bactérias que invadem um espaço entre os enterócitos, que são as células intestinais de absorção de nutrientes. Que elas entram na corrente sanguínea, sem pedir licença. Tem bactérias que elas se proliferam de uma rapidez assim absurda, que também são bactérias que a gente chama de bactérias ruins. A gente adora esse negócio de bom e mal, né? Mas tem bactérias que também estão ali em cima do muro, né? Enfim, todas se alimentam do que a gente se alimenta. Se a gente dá mais substrato para essas bactérias, mais elas vão se proliferar, tanto as boas quanto as ruins. Se a gente der menos substrato, menos elas vão se proliferar, tanto as boas quanto as ruins. Porém, as bactérias que mais auxiliam no nosso corpo gostam menos de carboidratos. Eu, de novo, falando do carboidrato. Mas calma, que nem tudo está perdido, tá? Calma que... Tudo bem que se eu falar de carboidrato ou vocês querem que eu explique o que é um carboidrato? Tipo pão, arroz, batata, tem uma combinação, né, de hidratos de carbono que dá uma energia para o nosso corpo. E realmente o carboidrato é para dar energia para o nosso corpo. Lembra do passarinho? Come fruta, vira do tamanho dobro, 3 vezes o tamanho dele para poder fazer migrações. É isso. A gente precisa comer carboidrato para dar energia. Porém, o ser humano ele é tão adaptável a tantas dietas que se a gente colocar um ser humano comendo fruta o dia inteiro, ele sobrevive 100 anos. Se a gente tirar esse grupo e colocar um grupo comendo só carne
e ovos, sem nada de vegetais, o dia inteiro eles sobrevivem, 100 anos. Mais um outro grupo aqui, comendo vegetais, de todos os tipos, eles vivem 100 anos. E é por isso que cada grupo vai defender o seu grupinho, na verdade. Os carnívoros, carne, né? Os vegetarianos, veganos, não, sem carne, né? E cada um vai defender a sua. Porque cada um acha que a própria dieta é a melhor, mas o ser humano ele é extremamente adaptável a isso. Então, sim, temos vários tipos de bactérias. Quando a gente tem qualquer tipo de inflamação no corpo, sim, essas bactérias intestinais, elas estão super ligadas a essas inflamações. Eu vou explicar mais pra frente para vocês, tá? Mas elas estão super ligadas. Quando a gente tem bactérias bonitinhas, tal, que estão fazendo um trabalhinho delas de metabolismo, de produção de vitaminas, de quebra para a gente absorver, elas estão super alinhadas, a gente fala que a gente está com uma microbiota intestinal normal. Então, estamos saudáveis, né? Quando a gente tem gases, má digestão, intestino preso, intestino solto, dores abdominais, inchaços abdominais, a gente provavelmente tem um desequilíbrio dessas bactérias que são do mal. O que a gente chama de disbiose intestinal. Provavelmente nessa sala estamos todas com desbiose intestinal, tá? Ressalva uma pessoa ou outra, né? Mas provavelmente estamos todos com desbiose intestinal. Se a gente comer o que a gente tem vontade, que é carbolândia, né? Que é hambúrguer, pizza, refrigerante. Eu gosto de tudo isso, gente. A minha vontade é comer isso todos os dias. Desculpa, vou falar a verdade, vamos falar aqui, né? Porque a gente precisa ser sincero. Minha vontade é comer porcaria o dia inteiro. Se eu comer porcaria o dia inteiro, eu vou estar alimentando mais as bactérias que são nocivas para o intestino, tá? Vamos dar um exemplo de bactéria boa. Alguém sabe o nome de alguma bactéria boa aí? Lactobacillus. E um nome de uma bactéria ruim. Escherichia. Bacillococos. Qual é a conexão do cérebro com o intestino? Existe conexão? E eu falo assim, na minha opinião, não tem órgão mais espetacular do que o intestino. E toda essa colônia de 100 trilhões de bactérias que moram no intestino, porque, gente, que atividade é essa? Que ligações são essas? E quanto mais se descobre sobre o intestino, os cientistas ficam, meu Deus, a solução de tudo está no intestino. Então, a gente começa a estudar mais sobre essas universidades e as instituições dos Estados Unidos que se reuniram para estudar a microbiota, tá? É chamado de Projeto Microbioma Humano. Quem descreveu esse projeto muito bem foi essa bióloga, Alana Collen. Ela é ótima mesmo. Esse livro é muito bom. É um livro mega científico. Ele chama 10% humano. Por quê? Somos uma célula nossa, 9 outras células de bactéria. Né? Então, ela fala de tudo, ela desmistifica, ela entra, ela destrincha todo o processo. Por quê? Ela passou por um processo muito grave ali, ela ficou tomando antibiótico muito tempo, ela causou uma desbiose intestinal, como a gente havia falado antes, né? Gravíssima, em que ela não conseguiu se curar, a não ser com alimentação. Né? Mas para isso ela teve que fazer todo um trabalho mesmo. Bom, a Alana Collen, ela é uma bióloga americana e que ela participou do projeto Microbioma Humano em uma das instituições, tá? E é muito legal isso porque então ela conta como que esse projeto se desenvolveu e quais as descobertas que estão fazendo ultimamente no intestino. A primeira descoberta é que todo mundo ficou de queixo caído. No intestino há neurônios. Mais precisamente, mais de 500 milhões de neurônios. E ninguém acreditava nisso. A gente achava que no intestino havia neurotransmissores, ou seja, transmissores de informação para o sistema nervoso central. Agora descobriram que o intestino é o sistema nervoso central, mas eles ainda não deram esse nome, então não sai espalhando por aí. Mas nosso cérebro tem muito mais neurônios, obviamente, 3, 4 vezes mais do que no intestino. Mas a primeira coisa que descobriram é, ok, existe uma força inteligente aqui dentro.
que se comunica diretamente com a microbiota. Como? A microbiota, é lógico, gente, a maioria da microbiota são unicelulares, é uma célula só. Como que uma célula vai se comunicar com um sistema nervoso super inteligente? Essa microbiota, a partir do momento que ela está se reproduzindo, ou morrendo, ou enfim, ela passa algum tipo de substâncias, moléculas mesmo, que dão informação para esses neurônios mandarem informação para o sistema nervoso central. Então, elas chegam e conversam mesmo com o nosso intestino, que conversa direto com o nosso cérebro. A bactéria, ela é dependente de proteínas e carboidratos para sobreviverem, tá? Poucas bactérias, as do bem mais, elas dependem de gordura do bem, tá? Mas as mais maléficas para o corpo, elas precisam de carboidrato e proteína. Proteína que tenha carboidrato junto. Por exemplo, a proteína, o leitinho, é uma fonte de proteína, mas tem a lactose, que é o carboidrato do leitinho, tá? Então, leitinho, quem toma leitinho, vai estar alimentando as bactérias ruins do intestino. Calma que tem as exceções, tá? Quem come muito açúcar, quem come muito carboidrato, quem come muita fruta, é isso. Mesmo os carboidratos, a gente fala, é saudável, integral, amiga, não sei o que lá, as bactérias estão ali fazendo a festa. A partir do momento que você corta esses alimentos, as bactérias ficam muito loucas. Elas começam a excretar essas substâncias e mandar o comando para os neurônios do intestino, mandarem o comando para o seu cérebro, coma pelo amor de Deus, carboidrato. Então, sempre numa detox, verdade, quem fez? Débora e Michele. Verdade que os primeiros dias são... Os 2 primeiros dias foram mais... Aquela vontade de comer tudo, né? Mortadela com chantilly. Umas coisas nada a ver, assim. A gente, que vontade louca! São as bactérias, gente, é sério isso. É lógico que tem toda a parte emocional, né? Ligada a isso, tal. É a questão da afetividade, né? Que a gente relaciona a comida, a textura da comida com algum aspecto nosso, né? O vazio que dá, né? Tem todo um aspecto emocional. Mas é isso, então. As bactérias, elas se comunicam diretamente com o cérebro. Então, a partir do momento que elas estão precisando do nutriente delas, elas vão mandar o comando, coma carboidrato, a gente vai ficar coma carboidrato, coma carboidrato, coma carboidrato. E aqueles desejos vão vir, aquela vontade de comer uns carboidratos muito loucos, que você nem lembrava, sabe? Nossa, que vontade de comer o doce que minha avó fazia quando eu tinha 5 anos de idade. É isso, né? Porque a gente mistura o emocional com essa parte mental, né? Neurológica. E todo momento a gente está misturando. E é muito legal isso, porque nesse projeto aqui de microbioma humano, eles começaram a fazer testes em ratos. A hora que você começa a ler os testes, você fica com dosinha dos ratos. Mas olha o que eles fizeram. Eles pegaram grupos de ratos com alimentação super saudável, tá? Basicamente com alimentação rica em fibra, fruta, verdura e legume, tá? Que fizeram com que esses ratos desenvolvessem uma microbiota normal. Ou seja, estavam com o intestino ok, em dia. E pegaram outro grupo de ratos que estavam com N doenças diferentes. N doenças diferentes. Então, pegaram um grupo de ratos com câncer, um grupo de ratos com depressão, um grupo de ratos, enfim. E melhor nem saber os detalhes, como é que eles induzem essas coisas, tá? Mas é incrível os resultados. Por quê? Eles pegaram o cocô, vamos falar assim falando, tá? Porque ainda não é o bolo fecal, é bolo alimentar. Eles pegaram esse bolo alimentar, ou seja, parte da microbiota do intestino delgado de um indivíduo com obesidade e implantaram naquele super saudável com eutrofia. Eutrofia é peso normal, tá? Implantaram num indivíduo com eutrofia. O que aconteceu? Esse indivíduo magro começou a engordar. Fizeram o contrário. Implantaram, então, essa microbiota do intestino saudável no intestino do obeso, ele começou a emagrecer. Pegaram, fizeram a mesma coisa com mal de Alzheimer, mesmo resultado. Mesma coisa com depressão, mesmo resultado. Mesma coisa com doenças articulares, mesmo resultado. Doenças graves, esclerose múltipla, mesmo resultado para todos.
Aí, há 5 anos atrás, foi aquele boom, né? Ah, descobriram isso, nossa, mudou a vida agora. Todo mundo fazendo transplante de fezes. Existe em São Paulo, não sei se em Indaiatuba, Campinas deve ter. São Paulo tem várias clínicas que fazem transplante de fezes. Eu odeio esse termo, porque eu acho que tem que ser falado como transfusão de fezes, não transplante. Não estamos transplantando um órgão, tá? Mas resíduos do corpo. E a gente... E essas clínicas fazem exatamente a mesma coisa. Eles transplantam para ter esse resultado. E tem resultados lindos. Quem quiser pagar 20 mil reais para receber cocô de outra pessoa, muito bem-vindo. Mas eu acho que existe uma forma muito mais fácil e barata. Muito mais barata, né? Pagar uma nutricionista. Pagar, gente, meu cartão tá ali, ó, pagar uma nutricionista. Mas não só isso. A hora que você muda o padrão de alimentação, você cria a mesma microbiota do indivíduo que está sem a doença, sem a patologia. Por que não criar? Ai, porque dá preguiça. Ah, porque tem que comer alface. Voltaria. Volta tudo. Volta tudo. Tudo volta. Tudo volta. Você tem que mudar os hábitos. Tem que mudar os hábitos. Você fazer essa transfusão, digamos, a longo prazo vai voltar tudo. Aliás, qualquer tipo de tratamento intensivo, que as pessoas me falam assim, Mari, o Panchakarma do Ayurveda, que é um tratamento super forte para o corpo, que realmente cura todas as doenças, que maravilha. As pessoas vão para a Índia, pagam carérrimo para fazer o Panchakarma, voltam e comem Burger King. Eu falei, e aí? Qual que é? Entendeu? Porque ou você volta e segue os padrões, que aconteceu isso com uma escritora super famosa, que é a Laura Pires, que ela tem esclerose múltipla, e ela estava praticamente cega, sem movimento de pinça, e ela foi para a Índia fazer o Panchakarma, voltou, but ela fez alimentação perfeita para voltar. Fez a alimentação e faz até hoje. E faz a rotina. Acorda com o sol, dorme com o sol, faz não sei o que lá, almoça bem o dia, no pico do sol, come quando ela tem fome, bebe bastante água, faz atividade física, essas coisas. Mas ela resolveu fazer isso de uma forma muito regulada na vida dela. 20 anos depois, tá aí, dando palestra, dando aula, quem quiser pode procurar. Procura onde vocês quiserem, vocês vão ver o indivíduo. Laura Pires. Laura Pires. Não, não voltou não. Não, ela tá ótima. Por quê? Essa não voltou não. Não é um caso curado. Não é um caso curado. Até hoje ela tem algumas quedas. Mas essas quedas consideradas para uma pessoa que já possui esclerose múltipla há 20 anos são quase que imperceptíveis, porque ela criou um ritmo para a vida dela. Mas ela não diz que ela está curada, tá? Mas ela fala, foi uma forma, então, de eu mudar meu corpo. Tanto é que ela voltou, ela se formou em Ayurveda, se formou em nutrição, enfim. Hoje ela é nutricionista. Porque ela falou, isso aí, mágico. Olha o que o alimento fez comigo. Isso é mágico. Isso não foi para a Índia, não foi a Índia que me fez limpar. Limpar foi muito importante. Os conhecimentos ayurvédicos foi muito importante. Porém, isso daqui está batendo no microfone. É isso. A gente fala assim, não, eu vou deixar para o médico me curar, vou deixar para o fisioterapeuta. Não, acupunturista vai dar jeito, é o acupunturista agora. E agora eu vou no psicólogo para tratar, não sei. Gente, eu concordo com todos os tipos de tratamentos, não sou contra. Mas quem vai te curar sempre é você. 7h30. Vamos lá. Vamos terminar lá, ó, isso daqui. O que a gente precisa sempre? A gente precisa fazer uma faxina intestinal. A gente precisa mudar os nossos hábitos alimentares, tá? Como que a gente faz alimentação anti-inflamatória? A gente faz alimentação anti-inflamatória cortando, porque imagino que vocês são como eu como tudo. Raras exceções de alguma coisinha ou outra que eu não gosto muito, mas eu como de tudo. Eu imagino que vocês também comam de tudo. E então a gente vai cortar. A gente não tem como agregar mais coisas, já que a gente come tudo, né? O que a gente vai começar cortando? Alimentos industrializados. Aditivos, corantes, conservantes, plástico. Transgênicos é bem difícil, né? Mas é possível sim, né? A maioria não as indústrias não falam, né?
É muito difícil isso, mas eu sempre falo para os meus clientes, compra tudo, prefira comprar tudo em hortifruti ou feira, tá? Porque o hortifruti ou a feira, ele compra de pequenos produtores. E isso é muito legal, porque esses pequenos produtores são locais, menor o tempo de transporte, mais o amadurecimento vai ser correto daquele fruto e mais o fruto é feito para você. Não adianta eu comprar uma pitaia da China e falar que aquele fruto vai ser bom para você. Você nasceu nesse solo aqui, você precisa dos nutrientes desse solo. A natureza está toda certa. Lógico que em dietas, ai Mari, mas você manda comer stevia em pó, industrializado. Lógico que industrializado, passa por uma indústria química também, e é isso. Alguns alimentos a gente vai ter que manter, gente. Fermento. Não tem como tirar fermento, né? Que eu falo sempre, né? A gente vai selecionar, então, esses alimentos, tá? Mas a maioria dos alimentos industrializados, que vão muito corante, aditivos, conservantes, muito plástico, a gente tira. E se você for parar para pensar, é quase tudo. De falar a verdade, gente, é quase tudo. Porque eu tô falando, a gente está falando aqui da salsicha, do mostarda, não é só isso. Eu estou falando dos lights, diets, integrais, saudáveis, tudo. Porque a hora que você vai ler o rótulo, ai gente, saudável, faz bem para a mulher, a hora que você vai ver o rótulo, você fala, meu Deus, tudo aquilo que eu não entendo, sinceramente, é melhor não comer. Tudo aquilo que está no rótulo e não é um alimento, é melhor não comer. A outra coisa também são os carboidratos, como eu falei para vocês. Os carboidratos inflamam o corpo de uma maneira geral. Quando a gente come em excesso de quantidade, a gente não usa essa energia dos carboidratos, tá? Frutas muito doces, não são todas as frutas que a gente tira, tá? Algumas frutas a gente mantém, mas frutas que a gente tira é banana, abacaxi, uva, laranja. Não todas. Não. Pêssego não. Pêssego a gente não tira, não. Todas as caras ela deixa. Não usa mais. Não é que não usa mais. É que a banana não vai ser mais diária. Durante a desintoxicação, não é bom usar. Mas depois de um tempo, ela... Prata, danica, Nada. Não, nenhuma. A banana... Abacaxi é super doce. Abacaxi tem um índice glicêmico mais alto que da uva. É muito doce abacaxi. A maçã não. A maçã mantém. Alimentos integrais também não fazem bem, porque eles contêm uma proteína de difícil digestão, que são as lectinas, as famosas lectinas, tá? Que estão presentes em vários alimentos integrais. Por exemplo, o trigo, para começar, a gente corta, cortamos o trigo, tá? A gente corta a batata inglesa, cheia de lectina. A gente corta a aveia, inicialmente. A gente corta a cevada. Oi? O que contém a aveia que se quer cortar? Contém a lectina, que chama WGA, a glutinina de germe de trigo, dentro da aveia, que é uma proteína super difícil e faz a desbiose intestinal. Mas depois a gente inclui, é uma das coisas que a gente começa a incluir é a aveia, tá? E o arroz branco, não arroz integral. O arroz integral a gente corta de vez. Acabou o arroz integral. Acabou a integral! Chega de integral! Tem essa de, porque é mais saudável. Não é mais saudável nada. Acabou, não tem? Caiu por terra isso. Verdade. Saborizado também é na linha dos integrais. Não, entra no branco. Entra no branco. Mas a gente não inclui inicialmente. A gente coloca o agulhinha primeiro. A gente coloca o basmati, o jasmine antes, o agulhinha depois. Farinha dela que substitui o trigo. A gente pode começar a incluir depois que a gente começa a incluir os outros alimentos, né? Quem já fez dieta para equilíbrio de Bell, já fez dieta para equilíbrio de microbiota, você tira. Depois você vai começando a incluir, porque, gente, a gente tem vida social, na verdade, a gente precisa sair, tomar um café com as amigas, celebrar e tudo mais. Então, assim, é o momento de desintoxicação. Você desintoxica, depois você vai agregando aos poucos e sabendo o que de fato te faz mal. Também a gente tira feijão, porque tem essas proteínas e lectinas difíceis, e todas as outras leguminosas, tipo grão de bico, lentilha, a gente corta isso inicialmente. Depois a gente começa a colocar lentilha, ervilha cortadinha sem a película, né? Lentilha vermelha que não tem a película. A gente corta também as sementes.
semente não faz bem, é cheinho de lectinas, tá? Mas para cortar sementes, inicialmente, nos 7 dias primeiros, a gente vai ter que cortar os alimentos que têm muitas sementes, porque são muitas sementes e essas proteínas são passadas através da polpa também para a polpa do alimento. Então, a gente corta tomate, abobrinha, berinjela, pepino, abóbora. Amendoim a gente corta, algumas oleaginosas a gente corta, mas principalmente o amendoim. O amendoim, todos os médicos hoje em dia estão considerando o amendoim uma leguminosa, não uma oleaginosa. Faz parte da classe do feijão, justamente porque ela vem nessa cápsula aqui, tá? Ela não faz parte da castanha e tudo mais, tá? Então, é lotada de lectina, a gente tira cerveja, cevada, a gente tira. Leites e queijos de má procedência, tira. Então, é isso, basicamente é isso, né? A gente pode comer aquilo que a gente puder cozinhar. O meu objetivo enquanto nutricionista é te fornecer várias receitas para que você consiga fazer uma alimentação prazerosa em meio a esses tantos cortes, tá? Então, sim, pode, salmão, frutos do mar, molho pesto, a gente faz muito molho pesto, muito gostoso. Todos esses vegetais que eu falei para vocês, queijos de boa qualidade, boa procedência. Leite a gente corta. Serra da canastra? Canastra é ótimo. O leite de amêndoa, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa dieta. Eu vou passar para vocês cardápio, lista de compras, receita, vários podcasts e meditação todos os dias. Vai ter horário para dormir, horário para acordar, horário de meditação, vai ter tudo adequado à vida de vocês, tá? Então, 2 dias primeiro de mega limpeza. Quem quiser pular e começar na segunda-feira, quem quiser pular mega limpeza e começar na fase 2, a gente começa na segunda-feira. Tá? Já para fase 2. Aquela fase que já pode um queijinho, uma coisinha, um vinhozinho, aí pode, tá? O que acontece? Eu vou fazer um grupo do WhatsApp. Quem não quiser participar do grupo, eu mando por lista de transmissão, tá? Tudo, cardápio, lista de compras, tudo antes. Eu vou mandar tudo antes para vocês já se programarem, tá? E esse grupo vai ser por 7 dias. Quem tiver patologias muito graves, estende 21 dias comigo. Gratidão! Eita!